Hoje nós vamos prosseguir com o tema Processo Obsessivo do livro Mediunidade e Obsessão. E vamos ver aqui a introdução, extraída do Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 13, versículo 34, que nos diz o seguinte: ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda sublime do Evangelho da Redenção. A prosperidade dos sentidos superiores da alma reside na devoção com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o Mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna. Vamos fazer aqui algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel aqui faz os comentários justamente relativos à mediunidade. E ele começa dizendo que ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda sublime do Evangelho da Redenção. Vamos entender aqui, em outras palavras, o que significa sintonizar-se com a onda sublime do Evangelho de Redenção. Entendamos aqui Evangelho de Redenção como Evangelho de libertação. Libertação de quê? Do jugo da matéria, das ilusões dos sentidos físicos, da busca de realização da vida humana apenas em objetivos materiais. Então, a Boa Nova, o Evangelho estabelecido pelo Cristo para nós, é esse caminho de libertação. A questão toda é que, desde a época dos apóstolos, a proposta da prática da mediunidade associada ao Evangelho do Cristo é que, de fato, estabelece esse campo de redenção ou de libertação de forma plena e completa. Emmanuel aqui diz o seguinte, que ser medianeiro das forças elevadas, ou seja, da espiritualidade do bem, se fosse numa linguagem bíblica, seria ser médio do Espírito Santo. É necessário, para que isso aconteça conosco, estarmos sintonizados com a onda sublime do Evangelho da Redenção. Por quê? Porque se não estivermos nos esforçando nessa sintonia, a mediunidade existirá, mas para a sintonia com as vibrações baixas, pesadas, da espiritualidade inferior, como normalmente acontece com muitas pessoas na Terra, que inclusive são médiuns sem saberem, mas são médiuns das vibrações baixas, perturbadas, de processos obsessivos e de sofrimento. Mas para a utilização da mediunidade de forma planificadora e libertadora, tem por base o envolvimento com o Evangelho do Cristo. Isso aí é imprescindível. Continuando, a prosperidade dos sentidos superiores da alma reside na devoção com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o Mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna. Aqui Emmanuel nos traça de uma forma resumida todo o campo de renovação, de burilamento e de vivência da proposta do Evangelho para sedimentar a prática da mediunidade como vivência libertadora. E Emmanuel vai dizer como a prosperidade dos sentidos superiores da alma
o que é a prosperidade dos sentidos superiores da alma? A prática da mediunidade sublimada, estabelecida em conexão com os espíritos do bem, com os propósitos sempre da prática da caridade, do amor ao próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, essa prática, ela está estabelecida na devoção com que o discípulo da verdade se honra de peregrinar com o Mestre do perdão, da humildade, da renúncia e da vida eterna. Para conseguirmos isso, o que é necessário? O conhecimento profundo das leis divinas, dos objetivos da vida durante a nossa encarnação, o aprofundamento a respeito de como se processa a continuidade da vida pós-morte do corpo físico. Tudo isso está associado ao quê? A vivência exemplar do perdão, da humildade, da renúncia e da convicção de vida eterna. Tudo isso forma a base com a qual a prática da mediunidade com Jesus se planifica. Quando nós lemos, por exemplo, os romances de Emmanuel, que retrata o cristianismo primitivo, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, nós percebemos as nuances da vivência mediúnica que aqui Emmanuel coloca pelos primeiros apóstolos. O contato com a realidade da alma imortal não só ocorre agora através da doutrina espírita. Essa sempre foi a base do cristianismo. Não fossem as convicções de imortalidade, de modo nenhum nós teríamos tido os apóstolos destinados de enfrentar a morte, os leões dos círculos romanos, e se doar de forma plena à renovação libertadora do Evangelho do Cristo. Isso só ocorreu porque desde aquela época que o intercâmbio espiritual com os espíritos do bem davam a eles convicções de luta, de esforço, de certeza de vida eterna. Que, na verdade, é disso que trata também o Espiritismo. Não é por outra maneira que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É, nos dias atuais, o estabelecimento da essência do cristianismo primitivo e puro, associado às revelações novas trazidas pelo Consolador. Então vamos agora dar prosseguimento ao tema da semana passada, processo obsessivo, que deveremos concluir hoje e possivelmente iniciar o capítulo seguinte. Esse livro, Mediunidade e Obsessão, nós pedimos alguns exemplares que devem chegar na próxima semana, que trata de estudo de casos sobre a falência de médiuns no movimento espírita. Então vamos agora adentrar-nos nesse estudo. Na busca da pureza de propósitos, que o médium começa a agir em conformidade com a verdade, focado na autoiluminação, desenvolve a segurança mediúnica, o prazer de viver e de ser útil, até o limite de suas forças. O poder amoroso se lhe manifesta por sua sintonia e identificação com a lei de amor
justiça e caridade. Então, vamos fazer aqui os comentários a respeito dessa passagem. A grande questão do processo obsessivo associado à prática da mediunidade nas instituições espíritas, que é a base do conteúdo desse livro, ele tem por raiz causal a não identificação dos propósitos existenciais pelo médium na sua tarefa junto à casa espírita. É lógico que isso não deveria acontecer. Natural seria que as pessoas portadoras de mediunidade, sobretudo ostensiva, ao se aproximarem do Espiritismo, terem de uma forma ampla e plena a identificação dos ideais e propósitos da sua encarnação. Mas o que se nota é que, mesmo tendo tido esse encontro com a doutrina espírita, terem recebido o esclarecimento doutrinário e terem iniciado a prática da mediunidade, abram brechas para a incisão de processos obsessivos, em cujo estabelecimento só encontra raízes em certos desequilíbrios emocionais, pessoais e espirituais do médium. Na verdade, era de se esperar que isso não acontecesse, mas acontece. E a questão toda, em termos preventivos, que a matéria que trata esse livro e esse estudo que estamos tratando, vai abordar, sobretudo, essa identificação dos propósitos que está associado ao despertamento da consciência, à autoiluminação, com a consequente percepção de desequilíbrios ou estados de alma em conflitos com os propósitos da doutrina espírita que o médium agora está endossando e desejando praticar. É claro que, de imediato, a gente vai encontrar a causa disso no passado do médium, em vícios, em hábitos, em companhias, em realizações de encarnações passadas. Mas isso não justifica, isso explica. Na realidade, toda vez que nós reencarnamos num corpo novo, num cérebro físico novo, num contexto existencial novo, num quadro social novo, conhecendo a doutrina espírita que não houvéramos conhecido no passado, normalmente. Ou seja, não deveria de maneira nenhuma o passado atrapalhar o presente, porque o objetivo, acima de tudo, de cada reencarnação é a evolução, é o crescimento, é a realização de propósitos novos. Mas quando menos pensa, raízes do passado entravam no presente, por invigilância, por descuido, por não vivência dos valores novos, que a realidade nova e a doutrina espírita está possibilitando. Porque se estivéssemos, de fato, envolvidos
na vivência nova do que agora sabemos que é certo, não haveria campo para as incisões do passado. Então, esse estudo vai nos ajudando a entender o que ocorre, mas não a justificar absurdos que se dão em termos de processos obsessivos dentro da instituição espírita. Porque não teria cabimento, não obstante acontece. Voltando aqui ao slide. Em busca da pureza de propósitos que o médium começa a agir em conformidade com a verdade, focado na autoiluminação. Porque o problema maior é esse, a questão do foco, do direcionamento. A doutrina espírita, a semelhança do Evangelho do Cristo, direciona e chama a nossa atenção para o autoburilamento, para a melhora pessoal, para a aquisição de virtudes por nós, e não para a fiscalização do que os outros fazem, para a crítica e condenação de atitudes ou de conceito dos outros. Porque se lembrarmos bem, a base, a raiz dos processos obsessivos é uma certa carência de se estar vivendo bem o conteúdo libertador que a doutrina espírita nos dá. Estivesse cada um de nós acordado para o aproveitamento máximo do que a doutrina espírita já nos dá, não sobra tempo para estar olhando a atitude dos outros, problema dos outros. Se os outros nos tratam bem ou não, reconhecem ou não os valores ou atitudes nossas, nada disso haveria. Que, na verdade, tudo isso é que dá campo aos processos obsessivos. Não há abertura de processo obsessivo para quem está em sintonia com seus propósitos de vida, se esforçando na vivência máxima do Evangelho do Cristo e atento ao aproveitamento diário das oportunidades que se renovam no trabalho do autoburilamento, autoiluminação, despertamento da sua consciência. Como o texto disse, desenvolve a segurança mediúnica, o prazer de viver e ser útil até o limite de suas forças. O poder amoroso se lhe manifesta por sua sintonia e identificação com a lei de amor, justiça e caridade. Para que nós possamos ser úteis no limite de nossas forças, que é o objetivo do Evangelho dentro de nós, não há campo para maledicência, não há campo para reprovação de ninguém, não há campo para estar nos chocando com as atitudes dos outros, que são dos outros, que só nos atinge ou nos choca no nível de abertura que nós damos. E nós só damos essa abertura quando não estamos focados no objetivo do propósito existencial nosso. Se a gente estiver focado no propósito nosso, não há campo. Continuando. A subjugação é o terceiro nível de obsessão, no qual o médium
perde totalmente a lucidez e passa a ser controlado pelo ou pelos espíritos, ou espíritos que obsidiam, física ou moralmente. Esse é o final do processo, tanto das obsessões simples quanto das fascinações. Então, o processo obsessivo simples, não percebido e não tratado, facilmente abre campo mais adiante para um processo de fascinação. Já tivemos alguns esclarecimentos sobre isso no estudo anterior. E depois tem por consequência o terceiro nível, que é o da subjugação, antigamente também chamado de possessão. Mas nós sabemos que, na verdade, a palavra possessão dava um significado que fugia à realidade do fenômeno. Porque, na realidade, não há um espírito fora de nós que tome posse do nosso corpo. Nesse último nível, se consegue subjugar, controlar, determinar, mas não possuir. Continuando. Na obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Manuel Filomeno de Miranda relata que há uma trama das trevas organizadas para ridicularizar a doutrina espírita e a mediunidade, promovendo o gosto pela superficialidade, pela ausência de estudos da própria faculdade e pela ideia de que Kardec está ultrapassado. Isso está na página 28 do livro Mediunidade e Obsessão, que vamos agora comentar. Primeiramente, destacando a importância da leitura e do conhecimento desse livro, que é da Lavra da Mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E nele há uma análise profunda a respeito dos processos obsessivos, com essa advertência dessa trama dos espíritos das trevas para ridicularizar a doutrina espírita e a mediunidade. Essa trama, ela é objeto de esclarecimento para nós, como tendo por raízes aqueles três patamares frágeis da personalidade humana que estão em sexo, dinheiro e poder. Então, nessas três áreas, dependendo da personalidade de cada médium, a área que ele tiver mais fragilidade é a área onde a espiritualidade inferior organizará ou tentará meios de criar subsídios para a queda. Então, nós sabemos que há pessoas cuja fraqueza de comportamento está associada à ânsia de poder, de mandar,
de ditar ordens. Há outros que estão na área da vivência da sexualidade. Essa é uma das áreas, inclusive, que tem recebido uma carga da mídia e do mundo materialista bastante desassossegadora. Também a outra área que é a área do dinheiro, da riqueza, da posse. A questão toda, quando nós analisamos esse conteúdo, é que para o médium espírita, que de fato está se esforçando no trabalho de renovação do Evangelho do Cristo, mesmo que ele traga do passado subsídios de fraqueza em alguma dessas áreas, ele se imuniza. Ele tem todos os elementos de proteção no seu próprio esforço agora de renovação pelo Evangelho do Cristo. O problema todo, como nós podemos deduzir, só surge pelo afastamento desse envolvimento de trabalho e de melhora que nós temos que ter conosco mesmo diariamente. Não é à toa que nós aqui queremos lembrar que a pregação de João Batista, antes de Jesus ter iniciado a sua tarefa redentora entre nós, era dita nessas palavras profundas e simbólicas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E João pregava o arrependimento para o batismo simbólico que prepararia a pessoa para perceber a vinda do Messias. Era esse o objetivo de João Batista. Mas vejam a peculiaridade que ainda tem a ver com os dias que nós estamos. Porque quando João saía gritando para que as pessoas se arrependessem, é o mesmo que ocorre conosco hoje em relação à mudança de comportamento, de melhoria, de burilamento íntimo, que nós somos chamados a fazer todo dia. Qualquer um de nós que desperta, acorda no dia e acha que não tem nada para melhorar nele naquele dia, já está com problema sério. Porque diariamente nós sempre temos algo para melhorar em nós. É por isso que a pregação de João era arrependei-vos, porque é no sentido de que, à medida que eu vou conhecendo mais a realidade da vida espiritual, a profundidade do Evangelho do Cristo, eu vou começar a perceber mais nuances, detalhes de melhoria no meu comportamento, nas minhas atitudes mentais, emocionais, no trabalho de renovação interior, que sempre tem algo para ser feito. Nesse sentido, se fecha as portas para as incisões obsessivas. Aquele que de fato diariamente está trabalhando e preocupado com a sua reforma íntima e melhorar ele mesmo. E aqui diz, promovendo o gosto
pela superficialidade, pela ausência de estudos da própria faculdade e pela ideia de que Kardec está ultrapassado. Vamos analisar esses últimos tópicos aqui. Primeiro, uma das bases das incisivas dos processos obsessivos. A ausência de estudos. Gosto pela superficialidade. O que é gosto pela superficialidade? Achar que basta assistir palestras espíritas, que a pessoa já vai saber da doutrina espírita de som. Precisa estudar mais nada, precisa ler mais nada. Basta estar ouvindo ou assistindo palestras. É a superficialidade. Então esse é um dos pontos que abre portas às incisivas obsessivas. E depois aqui diz, pela ideia de que Kardec está ultrapassado. Veja, entendamos aqui. Kardec ultrapassado é uma forma que aqui caracteriza até uma figura de linguagem no português que é aquela que se associa à redundância, mas de uma forma falsa. Porque se a pessoa dissesse Kardec está ultrapassado e ela tivesse, por exemplo, empenhada em ler todas as obras de Francisco Cândido Xavier, era uma beleza. Problema nenhum. Eu disse, não, olha, Kardec eu não vou ler não, mas também eu leio todos os romances de Emmanuel, leio todos os livros doutrinários dele, e a questão toda é que normalmente essa expressão de Kardec está ultrapassado, ela é associada ou à superficialidade de leitura, ou à leitura de romances descabidos e que não têm valor doutrinário, porque se fosse leitura de romances como os de Emmanuel, os de Victor Hugo, os de Ivone Pereira, fossem esses romances, beleza. Eu não leio Kardec, mas eu leio os livros de Leon Denis, leio os romances de Emmanuel, os romances de Victor Hugo. A pessoa iria estar num nível de conhecimento exemplar. Eu digo assim porque, na verdade, os romances e os livros de Emmanuel, os romances de Victor Hugo, os de Ivone do Amaral Pereira, sempre trazem conteúdos doutrinários da codificação. Depois que a pessoa tivesse lido esses livros, ela já teria lido a codificação sem querer. Porque indiretamente esses livros têm por base a disseminação dos conteúdos importantes da codificação. Então, isso aqui, essa história de Kardec ultrapassado, é apenas uma forma falsa de a pessoa querer justificar a sua ausência de estudo da doutrina espírita. Esse é o problema. É importante lembrar uma ideia falsa que ainda permanece em parte no movimento espírita. Atualmente, a de que a obsessão é causada pelos obsessores, bastando afastá-los para que tudo fique resolvido. Ao contrário, na verdade, o processo de obsessão nunca é unilateral. Quando aqui diz
que nunca é unilateral, é porque a responsabilidade é de mão dupla. É porque o envolvimento é a dois, pelo menos. Aonde o obsidiado tem uma participação, nem que seja passiva, de acolhimento às induções que deram início ao processo obsessivo. Então ele também é responsável. Não se pode culpar só o espírito obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado. Que às vezes a encarnação, como sabemos, também parte de espírito encarnado para espírito encarnado. Pois não. Dentro desse assunto, eu nunca pensei em fazer uma pergunta tão tola, sabe? Certo, não se preocupe não. É uma pergunta tola mesmo, de verdade. Mas que os slides me fizeram pensar, como se for a porta, nós que lá traímos, né? Nosso desejo espiritual. Veja bem. Me desculpe, por favor, Luiz. Não se preocupe. Nessa moeda do Centro Espírito, logo mais para lá, tem uma residência. O pessoal dessa residência, eles ligam o som numa altura de som de fio elétrico, que invade todas as casas, inclusive onde eu moro, assim, da impressão que o som está lá dentro. Eu não tenho os melhores pensamentos a respeito dessa pessoa. Certo? Eu faço. Eu esqueço que existe o nome do Espírito, eu esqueço que existe a doutrina, eu esqueço que existe tudo. A minha cabeça fica toda voltada a fazer estiramentos mentais e a desejar coisas ruins. Entendeu? Eu não deparo com outro tipo de coisa que coloca todo conflito como uma coisa tão tola como essa. Mas ela é forte. Aí, eu não sei o que caminho tomar. Quando eu dou esse momento, eu não consigo raciocinar. Eu vou tentar dar aqui algumas saídas. Certo. Primeiramente, é importante, no seu caso, nessa situação que tu está vivendo, eu sei que tu tens aparelho celular, que é possível colocar um fone de ouvido conectado ao aparelho. Primeiramente, era o quê? Numa hora dessa, se você estiver estudando alguma coisa, colocar uma música instrumental de orquestra em um volume um pouquinho elevado que compensasse o som que vem da casa do vizinho. Seria uma tentativa. A outra que não é tão fácil, mas é possível, e essa vem do esforço e do exercício da meditação e também do estabelecimento de padrões de sintonia a partir da meditação, que se dá o seguinte: para qualquer circunstância, uma perturbação, a desconexão dos nossos sentidos com aquilo físico é possível através dos hábitos da prática da meditação. Mas sem esquecer de deixar de recomendar preces por esse vizinho nessas horas. A partir daí, inclusive, quebrando sintonias espirituais negativas que muitas vezes se aproxima de você pelo pensamento de raiva ou revolta, porque quando a gente fica com raiva de algo ou revoltado, automaticamente a gente abre portas às interferências espirituais negativas. E aí vejam como é o que se passa, analisando em termos espirituais friamente. O vizinho está desequilibrado, o vizinho é que está usando um som alto. O problema está com o vizinho. Ele está desequilibrado, perturbado, porque a pessoa só deseja perturbar os outros
quando a perturbação já está dentro dele. Mas no momento em que você se revolta ou se contraria com ele, você colocou a perturbação dentro de você. Até antes disso acontecer, a perturbação está fora. Está lá com o vizinho, que você pode fazer prece por ele, orar por ele, seja lá o que for, botar seus fones de ouvido. Mas quando você se deixa angustiar-se e revoltar-se, a perturbação está dentro de você. A partir daí você começa a receber influências espirituais, negativas e ruins, porque se associam facilmente ao pensamento nosso. Quando a gente está com um pensamento bom, elevado, de paz, de satisfação, a espiritualidade inferior não encontra sintonia, não. É só em momentos onde a gente abriu brechas, ou pelo medo, ou pela raiva, ou por qualquer emoção negativa, abriu um campo para uma emoção negativa, abriu uma janela. E agora, alguma espiritualidade inferior pode sintonizar com você. Pois não? Tem horário específico que comece esse barulho? Não. Mas assim, começa logo cedo, porque se você pudesse, logo ao acordar, fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma prece, pedir a preparação daquele dia, insistir nisso diariamente também seria uma ajuda para o dia transcorrer. Mas eu digo, não esqueça do fone de ouvido. Porque é a terapia mais material que tem logo um efeito imediato. Inclusive, hoje em dia, vendem aqueles fones de ouvido que não é só pequenininho. Aquele que cobre o ouvido, vende hoje em dia muito barato na Sulanca e tal. Aqueles ali, eles provocam acústica que veda a vinda de som externo. Aquele pequenininho, muitas vezes, não dá para vedar, mas aquele que cobre o ouvido dá. Bom, voltemos aqui. A obsessão, é importante lembrar uma ideia falsa, que ainda permanece por parte do movimento espírita. Sim, é só essa parte final aqui. Ao contrário, na verdade, o processo de obsessão nunca é unilateral. Por quê? Porque ele só se sustenta em via de mão dupla. Alguém chega obsidiado, ou alguém é o próprio espírito obsessor, mas ele está fora, ele não está dentro de você. Ele só vai, de alguma forma, estabelecer sintonia com você se tiver uma janela, uma porta aberta. Janela ou porta aberta, aqui entendamos algum tipo de emoção ruim que abre portas para invigilância. E aí o espírito interfere. Eu lembro aqui, por exemplo, o caso que nós já citamos, do livro Entre a Terra e o Céu. Quando Antonina a nova esposa de Otávio, eu esqueço o nome do personagem, ele havia ficado viúvo, 30 e poucos anos, e casado-se novamente. Tinha ficado com 2 filhos menores. O casamento ia mais ou menos bem. Até quando, por imprudência e vigilância da madrasta, da nova esposa, um filho mais novo do casamento anterior morre afogado numa praia. Naquele momento, a mãe dele, que estava desencarnada, percebeu o que houve
e sentiu o pensamento de culpa, o sentimento de culpa que a madrasta teve em relação à morte do menino, mesmo ela não tendo sido exatamente a culpada. Mas quando ela se sentiu culpada, ela abriu uma janela. A obsessão se estabeleceu. Antes de ter havido essa ocorrência, a ex-esposa de Amaro, agora me lembro o nome dele, não achou nada bom a Amaro ter arranjado uma nova esposa, não. Que era Odília, o nome da esposa anterior dele. Então Odília estava desgostosa no plano espiritual, mas não conseguia influenciar a nova esposa. Mas no momento que a nova esposa, por negligência, o enteado faleceu e ela se sentiu culpada, acabou-se. Aí o processo obsessivo iniciou-se, que a obra vai analisar, que estava levando quase à loucura. Então a questão toda é essa. Alguém está muito errado. Tem um espírito que quer lhe obsidiar. Lembremos aqui esse caso, Odília. Queria por ela, Amaro não tinha se casado de novo. Problema nenhum, problema com ela no plano espiritual. Agora, no momento em que a nova esposa aqui abriu brechas por uma emoção negativa, a obsessão se estabeleceu. Então a coisa é muito clara. Se não houver abertura, não há processo obsessivo. Espíritos infelizes, criminosos, ruins, no mundo de provas e expiações, está assim, ó. Cheio. Agora, para que um deles logre estabelecer uma obsessão com alguém tem que abrir uma porta. Ou pelo desequilíbrio de um crime, ou por um roubo, alguma ação negativa, alguma emoção negativa. Se não houver, não há processo obsessivo. Continuando, a obsessão começa nas matrizes que o espírito encarnado traz em si mesmo e que são utilizadas pelos desencarnados que desejam a sua perturbação. Portanto, a obsessão em qualquer dos três níveis é verdadeiramente resultante da invigilância daquele que a sofre. Aproveitando aqui o caso que o Marcos citou, vamos dizer que perto da casa de Marcos tem 2 ou 3 vizinhos. Que essa música irritante que Marcos citou chega lá também. Mas possivelmente tem alguns deles, ó, nem aí. Mas se tem um que se revolta, fica contrariado, aí já é um problema. O pior e que às vezes ocorre ali fora, infelizmente, é o quê? Estabelecer um nível de perturbação que muitas vezes dá origem a um crime. Porque não são poucas as vezes que esse tipo de situação leva um vizinho a puxar uma briga com outro vizinho. Pois não, Tiago? Eu tenho uma receita também. Quando eu morava em Recife, tinha um vizinho lá, em frente da minha casa, que ele dá aqueles fãs. Esses fãs não é posso. Não tinha ouvido e tal. Mas eu sabia que eu odiava brega. Que é brega do Recife. Quando eu estava falando, eu vi, obrigado a ouvir.
parando mesmo com as dele. E aí tu paraste com as tuas. Vai salientar o seguinte, sabe, que eu passo por esse tipo de planeta, é feito por Enem. Então, voltando aqui ao texto, a obsessão. Pois não. Eu só passo por esse calvário porque jamais passa pela minha cabeça ir até lá, sabe? Falar qualquer coisa, tal, senão não passa mesmo assim, não. Ainda bem. A obsessão começa nas matrizes que o espírito encarnado traz em si mesmo, chamados pontos fracos, calcanhar de Aquiles, que são utilizados pelos desencarnados que desejam a sua perturbação. E aqui, claro, surgiria a pergunta: e como termos fortalecidos em nós as portas de proteção em relação a essas matrizes que nós podemos trazer do passado? Essas matrizes que representam os pontos frágeis nossos, eles de fato são plenamente supridos no nível da nossa integração no Evangelho do Cristo. Quanto mais a gente reflete, analisa e se sensibiliza, esforçando-se por vivenciar o conteúdo do Evangelho, e nós estamos resolvendo as matrizes de fragilidade que a gente traz do passado. Esse aí é o caminho. Num planeta de expiações e provas, esse é o último slide que nós iremos analisar no nosso estudo de hoje e que fecha esse primeiro capítulo. Num planeta de expiações e provas, as influências espirituais sempre irão acontecer, por seu turno, junto à grande maioria das pessoas que ainda se comprazem com o mal. Assim, a influência entre os espíritos, sejam desencarnados ou não, só se efetiva se dermos acesso ao Espírito que nos auxilia. Então, um fato aqui importante de destacarmos é: influências espirituais no mundo de provas e expiações ruins é só o que tem. Inclusive é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que é o que trata das preces pelos obsessores, orienta-nos de que estejamos esclarecidos de perceber a obsessão como uma epidemia que assedia toda a humanidade, cuja vacina, o antídoto, está no Evangelho do Cristo, na espiritualização nossa, em estarmos cada vez mais trabalhando o despertamento de consciência. Voltando ainda ao texto. Sempre irão acontecer a seu turno junto à grande maioria de pessoas que ainda se comprazem com o mal. Mas se nós agora, de fato, estivermos levando a sério as propostas do Evangelho do Cristo, nós estaremos evitando isso. Assim, a influência entre os espíritos, sejam desencarnados ou não, só se efetiva se dermos acesso ao Espírito que nos auxilia. Então, esse é o último tópico desse primeiro capítulo. Na próxima semana nós iremos iniciar mediunidade e espírito de serviço.
que é o capítulo 2 do livro Mediunidade e Obsessão. Lembrando que domingo nós devemos ter o nosso estudo de Joana de Ângeles às 4 horas da tarde. Vamos agora para a prece de encerramento. Pedir aqui ao nosso irmão Geraldo para fazer a prece de encerramento por nós.